Quero salientar a honra do convite de proferir, na verdade, uma breve palestra. Vamos falar em palestra magna, temos uma certa restrição de horário, que é o maior desafio, e agradecer e cumprimentar na pessoa da doutora Larissa Fried, de todos os membros efetivos, os novos e possados, e salientar para os senhores, continuo me chamando de desembargadora, mas eu estou me sentindo cada vez mais advogada, me aposentei em fevereiro, e em meio à tristeza, que a gente praticamente sobrevive às despedidas, porque depois de escutar que é a melhor pessoa do mundo, jamais haverá outra igual, a gente começa quase a acreditar em tudo, em todas as amabilidades, e a tristeza vem, pronto, agora morri, mas 2 meses depois eu consegui, então, já proferir meu discurso, me convidaram para discursar em nome de todos os empossandos e mantiveram meu número. Gente, tomar posse na Ordem dos Advogados do Brasil com o número 5.136. O pessoal perto já de 80 mil. Eu disse, o que fazer? Falei, gente, primeira mensagem que eu tenho a dizer, valeu a pena até hoje, 35 anos de magistratura, já fui promotor de justiça também, fui antes fiscal do trabalho, procuradora da Fazenda Nacional, promotor de justiça, e com 5 anos cheguei a juíza, foram 35 anos de magistratura, certo? E professora o tempo todo, era professora em faculdade, professora em curso preparatório, e às vezes os agentes de polícia chegavam lá na minha vara e perguntavam, doutor, fico na dúvida, professora, excelências, professora, quando tudo acabar e tudo passar, eu continuarei a ser, ao menos professora, e digo, e aluna, e estudante, sempre. Então, foi um fluxo inovador, renovador de força, e aqui estou pronta para o combate, mas acreditando também no meio adequado, certo, que é o da mediação, da conciliação, que está até da arbitragem, porque justiça não é monopólio do Poder Judiciário. Todos nós podemos e devemos trabalhar em prol da realização da justiça, e ainda que se mude o lado do balcão. Então, e é com esse propósito que eu aceitei esse convite tão honroso, que renova o agradecimento a ele. Vou fazer parte do Instituto, importantíssimo, para falar um pouco da minha experiência. Falei, experiência no caso, se tratando de um instituto de recursos e processos em tribunais superiores, nada melhor do que experiências pela qual passei durante quase os últimos 4 anos da magistratura, em que estive na administração do tribunal, 2 anos como segunda vice-presidente e 2 anos como primeira vice, e eventualmente em exercício, substituindo o presidente em férias e licenças, e assim pude me deparar com um desafio muito grande para quem exerce a advocacia. É quando malogra em recursos no 2º grau de jurisdição e intenta, então, o acesso a cortes superiores, interpondo recurso especial, recurso extraordinário. E eu coloquei, então, no anúncio, o que fazer para impugnar decisões de presidente ou vice-presidente do tribunal. Isso vai depender do regimento interno, na admissibilidade desses recursos, porque os regimentos internos é que disciplinam de quem será a competência. No nosso tribunal, eu digo nossa, com aquele amor de quem pertenceu a ele 35 anos, o tribunal de todos nós jurisdicionados, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é competência do presidente, ele que monocraticamente vai proceder à admissibilidade de recurso especial e de recurso extraordinário. Então, é perante o presidente para depois, então, ser endereçado aos tribunais superiores, às cortes superiores respectivas. E o que fazer diante de uma negativa de segmento? Que fazer diante de uma inadmissão de recurso? E a diferença, e aí então eu vou pedir para passar para o nosso primeiro, a questão toda, veja bem,
depois de abordar recurso extraordinário, recurso especial, a competência para interposição, que tem que consultar o regimento interno. No Rio de Janeiro já é a vice-presidência que tem, e se não me engano é até a segunda vice, não estou bem lembrado, primeira e segunda vice, que tem essa competência, certo? Para interposição de recursos. Não podemos falar nos requisitos todos, porque hoje o problema vai ser só a distinção da interposição dos dois possíveis no caso, ou seja, do agravo interno, certo? Artigo 1021 e referido no artigo 1030, certo? Do Código de Processo Civil, e o agravo do 1042. E olha, a confusão entre um e outro é considerada erro grosseiro, a letra da lei é clara, não há a mínima possibilidade de ocorrer a realização desse sonho de uma noite de verão, que é a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. Então vejam bem, senhores, eu gosto de falar em pé, que aliás é como advogado gosta de falar mesmo, certo? E veja bem, peço que focalize só o artigo 1030. Eu gosto de focalizar os artigos só para evitar uma complicação. Olha para a tela, olha para a letra da lei, então já fica alternando. Veja bem, aqui falando no processamento do recurso, interpostos os recursos, vocês sabem, petições separadas, se for manejar recurso especial, recurso extraordinário, intima-se o recorrido para contrarrazões no prazo de 15 dias e então é encaminhada para, no caso do nosso Tribunal de Justiça, para o presidente do tribunal, em outros pode ser para a vice-presidência. E vamos em frente para negar seguimento. Olha só a terminologia legal, porque vamos ver a negativa de seguimento como terminologia adequada quando o próprio tribunal de origem realiza o que se tem chamado de juízo de conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas tanto quando se tratar de entendimento já exarado em incidente de repercussão geral da questão constitucional, como também nos entendimentos sobre o sistema de recursos repetitivos. Então, é a primeira questão, a conformidade, veja bem, com precedente do Supremo Tribunal Federal, ou que não tenha reconhecido repercussão geral, aí paciência, não vai ser realmente seguido, não terá seguimento esse recurso, porque é um dos primeiros requisitos constitucional até para admissibilidade do recurso extraordinário. Ou então, o recurso extraordinário que foi interposto contra um acordo já de conformidade com entendimento do Supremo, exarado nesse regime de repercussão geral. É a primeira questão, é o juízo de conformidade com a repercussão geral. E na letra B, então, também recurso extraordinário ou recurso especial, aí que tem, quando o acórdão estiver de conformidade com o entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, o RESP e o RE repetitivos, que vejam bem, recurso especial e recurso extraordinário vão veicular matéria de direito. Hoje não dá para a gente aprofundar essa questão, mas matérias de direito, infraconstitucional e constitucional, respectivamente. E vejam bem, os senhores, já tendo sido exarado o entendimento nessas sedes aqui, não há porquê a Corte Superior reexaminar a matéria. E é por isso que esse juízo de admissibilidade, na conformidade com esse entendimento, ficou para os tribunais de origem. E na letra C, então, também, na letra C, desculpe, no segundo inciso, também, veja bem, muitas vezes vocês sabem que nós estamos avançando passo a passo
nessa observância de precedente que a lei processual tanto quis e enfatizou. Mas temos uma longa experiência na civil law, ainda de debate, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem as divergências entre turmas, o Supremo também, ou seja, estamos caminhando para isso. Então, muitas vezes, o próprio acórdão recorrido vai em sentido contrário. Então, o que faz o presidente? Manda retornar para o juízo de retratação possível. Claro que o órgão de origem, quer dizer, a turma, a Câmara que tiver julgado, contrariamente a um entendimento exarado em sede de um RE e de um RESP repetitivo, enfim, vai ter a oportunidade de se adequar. Se não, se mantiver, aí volta para o presidente, vai ter, então, ensejo a admissibilidade do recurso nessa hipótese. Então, vamos ver a impugnação. E ainda, prosseguindo, muitas vezes ainda não foi julgado o RE, o RESP repetitivo, ainda não foi decidida a matéria lá da repercussão geral da questão constitucional no Supremo. O que vai ocorrer, então, na Corte de Origem? Sobrestamento. A pilha da espera, agora não, a pilha, né? Agora é tudo online no meu tribunal, no nosso tribunal aqui local, certo? Já estamos com o processo eletrônico, mas vai ficar lá aguardando o desfecho. Mas nós vamos ver que há algumas impugnações, há alguns fundamentos para impugnar, porque às vezes o recurso foi interposto intempestivamente, agora vai ficar lá parado, esperando a solução do RESP repetitivo, do RE repetitivo, se for interposto fora do prazo dos 15 dias úteis, foi além do prazo, então nós vamos ver que há a possibilidade de se pedir, não bota na pilha não, faz logo a admissibilidade, porque é intempestivo, aí realmente já vai encerrar o processo, já vai declarar o trânsito em julgado para as execuções definitivas, cumprimentos definitivos, então, com certeza. E outras vezes, que é o sonho também de todo advogado, é meio difícil de realizar, mas mostrar também o distinguishing. Assim a doutrina vem falando, chique, né? Usando palavra inglesa, já para mostrar a nossa adesão ao sistema, vindo da common law, mostrar, não, esse tema não é tão igual ao que foi decidido no RESP repetitivo, no RE repetitivo, tem uma diferencinha muito importante, é o distinto, então não coloca aí na pilha de sobrestamento não, realiza logo a admissibilidade do recurso. Então, vamos ver esses problemas. E prosseguindo ainda, uma questão que os tribunais de justiça têm usado menos. O meu, praticamente, se me pedirem um exemplo dos últimos 5 anos, eu digo 0. Que é quando há multiplicidade de RESP, multiplicidade de RE, selecionar o recurso ou mais de um até representativo da controvérsia, só manda esse recurso, mas a Corte Superior Destinatária não é obrigada a aceitar, ela pode até devolver, e como isso dá muito trabalho, e não temos tantos assim repetitivos para fazer essa seleção, então ultimamente não temos feito muito, mas é possível isso também, e aí vai subir uns, os outros vão ficar 1, 2 ou até 3 representativos da controvérsia, mas que é bom, porque se for aceito, aí já será uma questão bem debatida, já bem esclarecida em seus múltiplos aspectos, e isso é importante. Mas, muito bem, e atenção, aqui mudou a nomenclatura, falamos em negar seguimento até agora, porque com negativa de seguimento, menos aquela devolução para o órgão de origem, para possível juízo de retratação, que aí não, mas os incisos, o 1, o 2 e o 4, o recurso vai ser agravo interno. Já bem claro, negativa de seguimento, usando a terminologia do código, o recurso é
agravo interno. Vamos falar rapidamente sobre ele, que é julgado, de acordo com o regimento do meu tribunal, pelo Conselho da Magistratura, pelos 4, certo? Conselho esse que já integrei durante 4 anos, 2 e mais 2, nas funções de vice-presidência. Muito bem, não quero desanimar ninguém não, se me perguntarem as estatísticas de provimento desse recurso. Não é para desanimar não, as equipes são muito treinadas, analisar, cotejar o tema com um que já foi amplamente decidido, num RESP repetitivo, num RR repetitivo, com 2 ou 3 leading cases, como a gente chamamos, casos que lideraram, mais representativo da controvérsia, esse cotejo feito por uma assessoria realmente altamente especializada, costuma ser muito correto. Às vezes a diferencinha postulada não muda o fulcro da questão. Então vejam bem, a resposta como improvimento vem sendo a mais ocorrente. Paciência, mas perante os constituintes, eles têm que mostrar que manejaram todos os recursos possíveis. Mas olha, no interpus que não adiantava nada, que eles não dão provimento mesmo. Isso não é argumento para constituinte. E vamos que ocorra um provimento que de repente se consiga demonstrar aí, um distinguishing aí, se demonstrar que não houve algo diferente, etc e tal, e aí então pode ser que seja possível isso. Pois bem, até o inciso 4 lidamos com negativa de seguimento, o 1, o 2 e o 4. Agora, juízo de admissibilidade, certo? Voltando, não admitir, podia recuar? Realizar juízo de admissibilidade, se possível, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que não haja essa conformidade, não tenha sido submetido à repercussão geral, julgamento de recurso repetitivo, como falei, falou em recurso repetitivo, falou em repercussão da questão constitucional, nós vamos para o juízo de conformidade anterior. Aí veja bem, agravo interno. Aqui o recurso vai ser o agravo do artigo 1042, dirigido, respectivamente, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essa é a questão. Então, se for inadmitir recurso, então, agravo do artigo 1042. E negar seguimento, aí o recurso é o agravo interno. E vamos ver os 2 parágrafos do 1030, então, parágrafo 1º, da decisão de inadmissibilidade, que aí é não admitir o recurso, proferida com fundamento no inciso 5º, cabe agravo ao Tribunal Superior respectivo, certo? Nos termos do artigo 1042, e cuidado, é agravo mesmo. Jurisprudência recentíssima até, considerou erro grosseiro, inclusive a Castelo não conhecer mencionar improvimento, que eu coloquei até o final, não vou conseguir chegar ao final da jurisprudência toda atualizada agora de julho, mas interpor agravo de instrumento, não vão sonhar com fungibilidade que não vai ocorrer, considerado erro grosseiro devido à clareza do texto legal prevendo, não suscita dúvida razoável, não há dúvida objetiva, não há controvérsia, é o agravo do artigo 1042, então cuidado, se errar, interpuser, pelo amor de Deus, o agravo interno ou o agravo de instrumentos estão perdidos realmente, porque a mais recente, antes do agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça, não, vamos devolver lá para o Tribunal de Origem, porque realmente é dele a competência. O Tribunal de Origem já não conhecia, porque houve erro grosseiro, não se conhece de um recurso por outro, nesse caso a fungibilidade não se aplica. Portanto, muito bem, aqui é o agravo do 1042, e sejam bem, interposto no Tribunal de Origem,
e com as contrarrazões, então, é que vai subir para a Corte de Destino. Claro, em se tratando de recurso para o Tribunal Superior, no caso a RE do RESP, o Código manteve com a bendita Lei 13.256, que ela veio praticamente desafogar e serenar a questão, que quando foi editado o Código de Processo Civil, tudo ficava só para os tribunais superiores e não seria possível, certo, com o pessoal disponível, nem fazer um concurso para dar posto para mais 200 e colocar onde? Colocar gabinete no meio do cerrado, no mínimo, faltaria Constituição até para tanto. Portanto, essa lei veio salvar, colocando primeiro juiz de admissibilidade, inclusive o de conformidade, que já vimos, lá nas cortes de origem, para não subir de novo uma questão já decidida e pacificada na Corte Superior. Então, em parágrafo 2º, aí vem a questão da decisão proferida com fundamento, ela fala em inciso 1 e 3, eu falo, o 2 é que é o da retratação, desculpe ainda, de vez em quando a emoção e a pressa leva a errar o inciso. Inciso 1 e 3 é o juízo de conformidade com repercussão geral e com recursos repetitivos. Aí é agravo interno. E eu coloquei o artigo 1021, podia prosseguir, só rapidamente. O agravo interno interposto no prazo de 15 dias. Você diz, mas tem um regimento aí que diz que é 5, tem outro regimento do tribunal que diz que é 10 dias. O CPC pacificou. Artigo 1070. O prazo é de 15 dias, não importa que tenha previsão diferente em regimentos ou leis especiais. Agora se padronizou, graças a Deus, porque poderia levar a muita confusão, porque a variedade era grande, entre 5, 10 e 15 dias, muita variedade. 15 dias agora é o prazo, veja bem, e com impugnação específica, claro, podemos prosseguir, que eu quero só dizer, é dirigida ao relator e depois da resposta do agravado também 15 dias, contagem em dias úteis, dias em que não haja funcionamento do foro. Então, essa é a contagem, bem. Aí, depois desse prazo, então, vai para o órgão colegiado. Que órgão? É o regimento interno que vai dispor sobre isso, sobre o julgamento. No nosso caso, o Conselho da Magistratura, presidido pelo presidente do tribunal, integrado, na verdade, por 4 dos integrantes da administração do tribunal. Então, é esse o julgamento. E detalhe, o relator vai ser o próprio presidente. É recurso contra a decisão dele. Decisão que negou segmento, RE e RESP. Mas é vedado a ele só reproduzir, aspas e aspas, os fundamentos da decisão. Ele tem que acrescentar algo mais, em respeito até ao arrazoado dos advogados. E aí é que está o problema, porque o agravo interno, ele não é só previsto da decisão do presidente do tribunal. Eu estou usando hoje essa questão em relação à admissibilidade de RE e de RESP, mas o agravo interno é recurso de decisões monocráticas de relatores nos tribunais. Decisões monocráticas desafiarão sempre esse agravo interno. E eu, então, como relatora, muitas vezes eu tinha muitos argumentos, muita doutrina, eu dizia que colocava nas mangas, certo? Algumas, deixava, vão recorrer mesmo, colocava nas mangas, eu brinquei uma vez, até o sovaco, eu colocava razões, fundamentos, mas colocava um tanto ali. Aí, quando vinha o recurso, mantenho a decisão, as razões não abalaram, e aí tirava os outros que eu tinha deixado de expectativa. Eu sempre brinco por causa dessa proibição, não pode colocar só aspas e aspas. Então, eu botava metade dos fundamentos, toda a doutrina da jurisprudência normalmente, e o resto quando mantinha a decisão. E a questão da multa, todo mundo pensa, quando é unânime, costumam ser muito unânimes, viu, essas decisões, essa que é a verdade. E quando é unânime o julgamento desse agravo interno,
ou for julgado improcedente ou incabível, manifestamente caberá multa. Não, calma. Isso pode ser nos demais agravos quando houver má fé, quando houver propósito evidente protelatório. A gente respeita muito a resignação dos profissionais, o acesso à justiça, levando suas razões. Então, atenção, no parágrafo 4º, essa multa é só quando houver essa manifesta. Olha só esse advérbio aqui de modo. A manifesta, quando for manifestamente inadmissível e improcedente, é que aí a condenação ao pagamento de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Isso vem sendo mais raro em se tratando do agravo interno, interposto de decisão de negativa de seguimento a recurso especial e recurso extraordinário, conforme já vimos. Muito bem. E aí, se for fixada a multa, a interposição de outro recurso já fica condicional ao pagamento da multa. Não haveria muita razão, no nosso caso, de inadmissibilidade de de RESP, porque o único recurso cabível do acórdão que julgar do acórdão que julgar essa impugnação à decisão, o único recurso cabível é embargo de declaração. Embargo de declaração e mais nada. Então, realmente, nem teria muito sentido essa multa aqui. E multa que reverteria em favor do agravado. O agravado, às vezes, pugna por isso, pede, entra com embargo de declaração, mas não há manifesta contrariedade, manifesta improcedência e inadmissibilidade. Então, vistas essas questões do agravo interno, então vamos prosseguir. Atenção ainda, por que eu coloquei 1035? Já diz respeito a um incidente lá no Supremo Tribunal Federal, quando a questão versada não tiver repercussão geral, então o Supremo não conhece do recurso extraordinário, e o artigo 1035, depois o próprio Regimento Supremo, disciplina exaustivamente, porque há um detalhe, é quando manda que fiquem sobrestados, quando estende a suspensão aos demais tribunais em uma ordem, aí há uma possibilidade de o próprio agravante, quando for decisão de sobrestamento lá na origem, já o Supremo mandou, não, esse é um pouco diferente, ou é intempestivo. Então, coloquei, podemos prosseguir, só o parágrafo 6º, que fala naquele pedido para inadmitir o recurso extraordinário interposto intempestivamente. Se já foi intempestivo, para que ficar sobrestado? Vai demorar ainda muito tempo, certo? Enquanto isso, não vai obter o trânsito julgado já para um cumprimento definitivo. Então, não, esse não vale a pena ficar no sobrestamento, não, porque foi interposto fora do prazo, faz logo aí a inadmissibilidade. Esse é o argumento, então, do agravante. Ouvida a parte contrária em 5 dias, então, se decide isso. Não precisa nem dizer, são decisões ligadas a juízo de conformidade. Os recursos são agravo interno, não tenha dúvida a respeito, envolver o juízo de conformidade tem isso. E vamos prosseguir então, veja bem, olha o agravo interno, cabe mais uma hipótese assim, bem expressa de cabimento de agravo interno. Se a repercussão geral for negada, então prosseguem os andamentos dos feitos, com certeza. E veja bem, a questão de seleção de um leading case para a multiplicidade de RESP e de RS, que pode ser feita também já na corte de destino. Na corte de origem, avisei, está previsto sim, mas é remetida a questão com os leading cases, com os recursos representativos, 1, 2, 3, mas
é preciso a concordância lá da Corte de Destino, o que não tem sido muito manejado por tribunais de justiça. Mas na própria Corte de Destino também se selecionam os mais representativos para submetê-los, então, ao regime, então, da repercussão geral, certo? Havendo a possibilidade, então, da suspensão dos demais processos em trâmite sob idêntica questão no âmbito, então, dos tribunais. E prosseguindo, então, vamos verificar, certo? Pode ir. Muito bem. Atenção, aqui é todo o procedimento, a seleção dos dois mais representativos, determinação de suspensão, prosseguimos, que eu acho melhor sempre seguirmos a questão ainda, recurso intempestivo, que eles reiteram essa questão, por favor, o sobrestamento de um recurso que já foi intempestivo vai só procrastinar a declaração do trânsito em julgado, da decisão. Então, reiteram essa questão, ouvida a parte contrária em 5 dias, se decide, então, e com isso, prosseguindo, o recurso vai ser agravo interno, o que envolve toda essa questão de enquadramento dos juízos de conformidade com decisões já exaradas em repercussão geral, conformidade com questões submetidas a regime de RESP e de RE repetitivo. Então, é a importância dessas questões. Prosseguindo, então, veja bem, as decisões de afetação, os demais processos têm o curso suspenso, aguardando, então, a decisão. E vamos ver quando for proclamado, então, quando for decidido e publicada a decisão, que aí vai se impor a observância de todos. Muito bem, mas a questão ainda da alegação do distinguishing, como falei para vocês, o sonho do advogado, quando está pugnando por um tema e de repente vê que foi objeto ou está sendo objeto, certo, desse regime de recurso repetitivo. Não, mas tem uma diferencinha. Uma vez eu, inclusive, entendi um distinguishing como relatora mesmo, relatora de apelação no tribunal. Era a questão de comprovação da experiência de 3 anos para o acesso ao cargo de juiz, em concurso de juiz de direito. E faltavam dias para uma candidata inteirar o prazo, mas prazo é prazo. Quando é exigida a comprovação, é diferente, não é na data da posse, é quando foi exigido na segunda data. Só que havia um distinguishing, eu aceitei. Um distinguishing. Qual era a distinção daquele caso? Porque realmente a candidata, quando chegou o dia da posse, ela já tinha esses 6 anos. O problema era o dia da comprovação para fazer a segunda etapa do concurso. Não tinha. Eu achei um distinguishing. O edital do concurso não marcar a data para a realização da segunda etapa. E o precedente mencionava claramente, na data já designada desde o edital, ela não teria condições de atender. Essa ela não sabia ainda, então ingressou com a esperança. Eu entendi que neste caso, com a razoabilidade, deixei de seguir precedente já exarado em Corte Superior. Quando subiu o recurso extraordinário, eu falei, tá perdido. Pelo menos eu fiz a justiça que eu entendi. Tá perdido. Mantiveram a decisão. Olha, eu caí sentada ali na hora. Realmente, um distinguishing. Então, existe essa possibilidade, veja bem. E foi considerada lógica. Ainda mais porque na data da posse já tinha sido atendido demais o requisito. É uma questão de dias de diferença, uma coisinha assim pouca, mas é aquela história. Duralex
sede lex, mas esse distingue agora todos os editais sempre marca a data, primeira fase, tal dia, segunda fase, tal dia, para evitar esse distingue aí, que ainda não tinha sido pacificado. Esse aspecto da questão. Isso é interessante realmente, pugnar pelo distingue para evitar, então, que o juiz de conformidade seja desfavorável ao recorrente. Vamos ir prosseguindo, então. Vejam bem, senhores, ainda nós temos, se não me engano, já estamos perto do final, ainda temos mais questões interessantes. Vejam bem, senhores, nós temos que ter sempre em mente a necessidade de se manejar o recurso adequado, que não haverá, veja bem, fungibilidade nessas hipóteses. Saber bem quando houver o juízo de conformidade com já precedentes e quando houver negativa de segmento não, quando houver inadmissibilidade, aí a decisão não admite o recurso. O grande problema são as decisões híbridas, que há muitas questões ventiladas, algumas envolvendo o juízo de conformidade, e o recurso é agravo interno, outras envolvendo negativo de admissibilidade, inadmissibilidade do recurso, e aí o recurso é o agravo para o Superior Tribunal de Justiça, agravo para o Supremo Tribunal Federal, mas interposto lá no Tribunal de Origem. Esses agravos, boa notícia, não tem custos, graças a Deus, tá? Os prazos se unificaram, são sempre 15 dias úteis, contra razões de 15 dias, multas no agravo interno só quando houver evidente, manifesta má-fé, certo? Uma chicana processual, e aí nesse caso é que se aplica, é bem raro, a gente respeita muito, e cuidado, muitas vezes diz, então fica fácil na híbrida, a parte de negativo de segmento, com base em precedente, aí será impugnada por meio de agravo interno, e os demais que não envolvam juízo de conformidade, aí os demais pressupostos de admissibilidade, RE de resp, aí para a subida, para destrancar a subida do recurso, o agravo do artigo 1042, tranquilo. Só que às vezes as decisões são tão sucintas que a pessoa fica pela lá. Negou segmento ou não admitiu? E se interpuser embargo de declaração, está perdido. Porque é considerado recurso inadequado, erro grosseiro. Só que, ao final, eu coloquei um julgado de 6 de julho deste ano, relatoria, como não poderia deixar de ser, daquela que sempre admiro, é amiga, é grande julgadora do processo civil, a ministra Nancy Andrighi, e seguida unanimemente pela sua turma, que entendeu o seguinte: a parte interpôs embargo de declaração, mas interpôs também o agravo do 1042. Aí não foi negado seguimento ao agravo para destrancar a subida do recurso, porque já tinha sido manejado um recurso incabível e preclusão consumativa com erro grosseiro. Aí não, neste caso, como interpôs o outro recurso e a decisão realmente ensejava uma dúvida objetiva a respeito, tinha sido muito sucinta, foi considerado como não ocorrente a preclusão consumativa e mandado subir o recurso. Isso a doutrina já pugna muito, porque não é tão claro assim. A professora falando é fácil, olha, artigo 1030, inciso, atenção, é o primeiro e o terceiro, andei me equivocando, é só o segundo de possível retratação que não, mas o primeiro e o terceiro, juízos de conformidade, agravo interno, e o inciso 5º, inadmissibilidade de RE de resp por outros fundamentos, certo? Aí o agravo do 1042, mas lendo a decisão monocrática do
presidente ou vice-presidente do tribunal, conforme agora, a pessoa, pelo amor de Deus, o que aqui negou segmento e o que aqui não admitiu recurso, as híbridas, que vão ensejar 2 recursos. Primeiro, será julgado o agravo interno, certo? Com grande possibilidade de não provimento, e se não prejudicado, então será então feita a remessa, e se for interposto, atenção, um agravo do 1042 para a negativa de subida do RESP e um agravo do 1042 para a negativa de subida do RL. 2 agravos, porque as cortes de destino são diferentes. Primeiro, subirá para o Superior Tribunal de Justiça e depois julgado, se não prejudicado, então segue para o Supremo Tribunal Federal. Ali há uma possibilidade, artigos 1032 e 1033. Pelos ministros, há a possibilidade de reconhecimento da prejudicialidade de um em relação ao outro. O ministro do Superior Tribunal de Justiça pode entender que ali, por acaso, a questão do recurso extraordinário é prejudicial e remete, então, para o Supremo. Mas atenção, se o relator, ao qual for distribuído, entender que não existe essa prejudicialidade, predomina esse entendimento e há o retorno, então, do recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Mas essas questões também podem ocorrer quando entender que, na verdade, o fundamento mesmo é infraconstitucional e o Supremo pode entender que não há erro grosseiro e fazer essa fungibilidade. Mas cuidado, é só em cortes superiores e por hora vocês sabem que há um eufemismo aí chamado de jurisprudência defensiva, ou seja, aspas e aspas, a gente diz isso muito em sigilo, fica só entre nós e o Brasil, que é quanto menos melhor, porque já está vendo demais, o manejo demais da conta. Então, senhores, são essas as peculiaridades relativas à minha experiência dentro da singularidade do desafio, agora como advogado, agora do lado de do lado de cá. Bem que tá quentinho. A questão, meu Deus, o que antes a gente estava lá, certo? Prolatando agora é o desafio do recurso do advogado. Mas estamos aí na luta e para isso o nosso instituto está aqui debatendo as questões e com sintonia permanente. Ao final do material, inclusive, eu reproduzo decisões recentíssimas do Superior Tribunal de Justiça, inclusive essa da ministra Nancy de 6 de julho, publicada em 6 de julho, já amenizando um pouco a questão do manejo de embargo de declaração. Mas, senhores, se possível, rezem bastante, não é bom não, viu? Interpor embargo de declaração contra decisão que não admita recurso especial e recurso extraordinário, pelo amor de Deus. Vocês vão ter que decidir entre negativo de segmento, agravo interno e a inadmissibilidade, o agravo do 1042, e que Deus nos proteja a todos para acertarmos, porque não teremos outra chance, certo, de reexame da resignação. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, obrigada, minha querida. É maravilhosa. Andei me confundindo um pouco de aqui, ó. Incisos, mas é importante realmente debatermos isso. Vamos ou não vamos interpor embargo de declaração? Socorro, a decisão é obscura. Eu rezar bastante é a última. É muito importante, né? É importante rezar, viu? Porque essa da Nancy amenizou um pouco, mas veja bem, a parte interpôs embargo de declaração, 5 dias, mas depois observou os 15 dias e já interpôs o recurso especial. Então, e de cara a decisão foi, não sobe porque o erro grosseiro, aí foi para... houve divergência com o julgado de turma, aí embargo de divergência.
nesse caso, para poder amenizar. Então, olha, é bom rezar mesmo, porque embargo de declaração não vai, neste caso, interromper. E se por acaso, por glória divina, for prevalente o entendimento desse julgado de Nancy, ainda há uma chance de ser apreciado por recurso especial. Mas aí é com muita oração mesmo, porque o desafio é um dos dois e ponto final. É isso aí. Tranquilo. Então, bom. Desembargadora, agradecer muito todas as suas considerações. Aprendi muito, relembrei muitas coisas interessantes. E eu vou tomar a liberdade de fazer 2 apontamentos aqui. A primeira, conversando com a desembargadora nos bastidores, ela disse assim, ó, durante todos esses anos que eu fiquei lá auxiliando na presidência e substituindo, nenhuma vez aqui no TJ do DF eu vi uma decisão admitindo o agravo interno. Dando provimento, perdão, falei o verbo equivocado. Dando provimento ao recurso. Então, realmente a gente enxerga que hoje em dia eles estão trabalhando de uma maneira muito forte para que os precedentes dos tribunais superiores sejam válidos. Então, às vezes o advogado pode até reclamar, mas é bom pra gente, né? A gente ter essa pacificação, né? Então, achei esse ponto interessante. E o segundo, desembargadora, eu não sei se a senhora vai ter essa resposta certinha, mas necessariamente, quando temos essa decisão híbrida, necessariamente a gente tem que entrar com os 2 recursos para não ocorrer o trânsito em julgado? Não, veja bem, quando uma só já bastar para manter e não for impugnada, aí realmente é o manejo parcial, o manejo só de um RESP sem um RE, vice-versa, não vai, veja bem, o manejo não vai prosperar. Mas, muitas vezes, se só interpuser, por exemplo, que o hibridismo maior é quando se tratar de fundamento para interpor o agravo interno, fundamento para interpor o recurso, o agravo do 1042. E também nas assessorias se chama de hibridismo, está tratando do mesmo recurso, aliás, com fundamentos diferentes, um de negativa de seguimento e um de inadmissibilidade. Mas, em princípio, se um sozinho não mantiver, é aquela questão do efeito devolutivo, em extensão e em profundidade. O efeito devolutivo, tanto um devolutum quanto um apelatum, ou seja, devolve-se a reapreciação aquilo que tiver sido impugnado, o que não foi transito em julgado. Quando há diversas questões, pode ocorrer de serem, serem diferentes, autônomas. Né? Mas assim, como advogados, a sugestão é que realmente recorra de tudo. Porque é capítulo único, né? É isso. Com certeza. Recorrer, apresentar os 2 recursos, porque a gente nunca visualizei uma situação dessa específica, mas do agravo de instrumento, né, eles já decidiram no STJ que você tem que recorrer de todos os fundamentos. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa depois, não entrando com os 2 ao mesmo tempo. Então, é melhor entrar com os 2 e deixar resolvido. Maravilha! Vocês têm alguma pergunta? Não que isso aconteça no Brasil, desembargadora, mas às vezes acontece da gente ter uma decisão fundamentada, por exemplo, em inadmissibilidade, somos 7, e o dispositivo vem com uma tecnia de negar segmento. Isso não acontece no nosso país, são as posições. Usar 7 que No meu tribunal não acontece não. Exato. No nosso aqui não. O grupo é altamente bem treinado. A especialização da assessoria. O TJ é outro mundo, né? TJ Porque são. Diariamente o presidente tem 100 e poucas decisões. Assim, então, se vocês acharem que vai dar tempo de analisar detalhadamente, são 100 e poucas diariamente. A questão é complicada. Mas vai valer o fundamento mesmo e não a parte final. Não é
Então tem que olhar se o que for baseado em juízo de conformidade, agravo interno. E o que for o resto, os fundamentos de inadmissibilidade, o agravo do artigo 1042. Agora, é um desafio. Eu mesmo fico com temor todas as vezes. Não, depois de se perder na segunda instância, tem que começar a oração. Viu? Eu sou muito religiosa. Nós estamos aqui num grupo que poderia, de vez em quando, assim, ecumenicamente falando, marcar um dia da semana para oração conjunta. Faz parte dessa questão do acesso aos tribunais superiores, a esses problemas todos e de jurisprudência defensiva, com certeza. Certo? Você tem uma pergunta, doutor Paulo? Eu peguei o final da palestra, até peço desculpa por ter chegado atrasado. Eu estava em outras reuniões, coisa da advocacia, né? Mas eu tenho uma questão que me intriga já tem um tempo, e eu já passei por algumas situações em que acabou ocorrendo esse conflito. Eu acredito que o distingue, por vezes, né, principalmente no momento ali que é apresentado em vias de ir para o Tribunal Superior, ou até mesmo no próprio Tribunal Superior, ele termina por enfrentar, ou desafiar, ou relativizar os conceitos, por exemplo, da súmula número 7 e da súmula número 5. Porque eu não consigo fazer distingue sem revolver matéria fática. Aí adeus. Aí adeus. Exatamente. Aí, situações em que foi reconhecido o distinguish, mas quando foi apreciado o mérito, foi aplicado novamente a súmula 7 ou a súmula 5, né? Mas no meu distinguishing, por exemplo, que o Supremo manteve, e a juíza é uma boa juíza hoje, viu? É uma boa juíza, eu não a conhecia pessoalmente, só conheci pessoalmente no dia da posse. Falei, olha, sou a relatora do distinguishing. Prazer em conhecê-la. Aquele não revolveu matéria de prova. Que estava no acórdão, assim, o edital não marcou a data da prova escrita antes da qual haveria necessidade da prova dos 3 anos de experiência como advogado, certo? Então, e nos precedentes havia expressa referência ao edital que marcou, o candidato já sabia, quando se inscreveu, que na data da segunda prova, para a qual deveria já comprovar a prática jurídica, ainda não teria os 3 anos. Ela teve aquela esperança, porque só estava marcada a data da prova objetiva, não da prova, naquela época era questão e sentença juntos, depois é que ainda colocaram em três etapas, mas na dela só estava marcada a primeira etapa, aí não revolveu matéria de prova, porque o quadro fático estava estampado, como eles dizem, na moldura do acórdão. Quando o quadro fático está estampado na moldura do acórdão, não se esbarra nesses óbices aí da súmula 5 e 7, porque neste caso não vai revolver. Diferente é quando o acórdão diz... não diz nada a respeito, não são interpostos embargos de declaração para esclarecer esse aspecto. Nesse formato distingue então... Aí se mostrar o pequeno aspecto da distinção, mas que não seja um fato estampado na moldura do acórdão, aí vai esbarrar nesse outro óbice, aí não vai adiantar nada. Porque o acórdão que gera o distingue, o acórdão que gera o repetitivo, né, vamos colocar, ele já tem lá as bases bem assentadas também, né? E o acórdão que você quer gerar a distinção tem que estar também, né? Para você dizer que um não encaixa. Tem que o fato estar lá para mostrar que aquela diferença... E olha, foi um distinguish meio capenga, eu achei. Eu não estava muito certa da unanimidade em relação àquele... Houve unanimidade na turma. Então, falei, interessante, mas eu quero ver se subir o apelo extremo, como é que vai o Supremo. E por incrível que pareça, mantiveram
consideraram que houve distinção que não se enquadrou e a nossa juíza vai bem, obrigada. Feliz da vida, por isso. Eu acho que a distinção está virando uma prática, porque eu estou usando distinção até para pegar a jurisprudência consolidada lá da 83, né? A gente tem usado até tentando, porque tudo agora é o E7, o E5 e o 83, que a gente tem acompanhado quando não tem repetitivo, né? Então a gente usa o distinção até para mitigar os efeitos lá da súmula 83 também. E complementando o que a doutora Larissa falou, semana passada nós recebemos aqui um ex-assessor do STJ, que ele falou para a gente que, né, que mais de 70% dos agravos que sobem ao STJ são inadmitidos, né? Já pela própria presidência. Então, esse padrão de uniformização... Eu já dei um curso lá de preparo do pessoal, que também eu já treinei muito pessoal do tribunal, do STJ, mais de cerca de uns 3 cursos que eu dei lá, e quando eu chegava lá para a aula, professora, ontem nós negamos provimento a 15 mil agravos, naquela época se chamava agravo do instrumento, que agora é o agravo do 1042. Negamos provimento a mais de 15 mil. Eu falei, nossa senhora, foi em massa. Você está dizendo mais da metade? Eu botaria uma percentagem bem maior aí, viu? Eu sou do tempo que eu trabalhei no STJ também um tempo, com a ministra Nancy, inclusive, e eu peguei justamente essa virada em que se julgavam os agravos colegiados e depois começou a se julgar em bloco, né? Quando era em bloco, eu era capinha, aí eu vinha com o carrinho assim cheio de processo, né? Então várias sessões eu voltava com o carrinho cheio de processo. Aí quando era em bloco, eu vinha com o carrinho cheio de processo e voltava feliz, que vinha vazio, levinho. Porque esse amarelinho que era gigante, pesado, né? E eu peguei bem essa época da transição. Nossa, tranquilo, que esse negócio de agravo de instrumento, muitos advogados faziam de capa a capa. O instrumento era simplesmente xerox de capa a capa. Tudo para não correr o risco. E tinha que conferir folha por folha. Para gerar os embargos, né? Eu acho que era estratégia também, né? Nossa senhora, não vou lhe contar. E essa época era sofrida para os advogados, porque mesmo você tirando cópia do processo de capa a capa, o advogado tinha que conferir folha por folha. Eu já vi uma vez um agravo, salvo engano, agravo em IRE, que na hora que foi tirar a cópia, ficou em branco metade do acórdão aqui, ó. Uau. Aí não foi conhecido o agravo na época, né? Agravo de instrumento. Nossa. Porque o acórdão ficou. O advogado foi conferindo aqui, né, ó. Aqui, ó. E ele ainda conferiu. É porque não era pra ganhar, né? Faltou então, oração. Faltou oração. A vida de advogado tem essa. Economicamente falando. Vou lhe contar que realmente é séria essa questão. Manejo de RE e de IRS, questão séria mesmo. Então, acho que finalizamos, né? Tem mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta. Não é exatamente uma pergunta, é um apontamento também. É uma questão que eu acho que pode ser até debatida aqui. É que a senhora que a gente estava falando do agravo interno em relação à tentativa de fazer um distinguishing de um precedente vinculante, a senhora comentou que depois do agravo interno não teria mais recurso, além dos embargos de declaração. E eu concordo, realmente não cabe mais recurso, mas tem um precedente do BUSE que ele aceita o mandado de segurança, que não é um recurso. O AB tem tentado reclamação e mandado de segurança. O STJ é fechado, a reclamação é bem fechada no STJ para fazer distinção, mas no STF é aberto e pelo que estão falando, até a própria Nancy, eu acho que já deu alguns insights que vai abrir a reclamação quando tiver a relevância. Mas atualmente tem um presidente do BUSE que ele aceita mandado de segurança para você fazer a distinção e você sobe com RMS para o STJ. Então, assim, é uma questão bem interessante. Um ataque. Tá vendo? Não havendo recurso, por isso que eu digo, não há recurso, então mandado de segurança. A gente quer esse precedente. Mas todos os nossos julgados tentaram fazer subir os 4 anos que eu atuei, nenhum foi conhecido. Nem mandado de segurança, que a OAB sempre tentou, mandado de segurança e reclamação. Ele não tendo recurso, fazer o quê? Certo? Mas, tirando alguma coisa episódica, assim... Deve ter acontecido uma situação bem teratológica, né? De regra é bem episódico mesmo. Certo? Como está esse teria do julgado de Nancy, está ao final até... A gente vai... Teria como colocar o finalzinho do meu
Só para mudar, mas não estamos mais transmitindo ainda. Ainda estamos, vamos terminar. Estamos, mas tadinhos, então não. Então me disseram que era só meia hora. Mas então... coloca ao final de todo. Se não me engano, a projeção número 60. Mais ou menos, a projeção de número 60, foram 63 autores, 63 slides. A de número, aqui, relatora ministra Nancy, esse aí, 2000-039-129. É 21 de junho, eu falei julho, não, 27 de junho de 2023. Gente, de vez em quando tem ainda algum problema aí com datas. Veja bem, hipótese em que, seguidamente à oposição de embargo de declaração, a recorrente interpôs o agravo em recurso especial, 1042, ainda dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser reformado o acordo embargado para afastar a preclusão consumativa e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos da segunda turma, a fim de prosseguir no julgamento do recurso. Então, julgar o recurso especial. Olha, 27 de junho de 2023, realmente. O que chama a atenção é que da Corte Especial, ou seja, tem, pelo 927, acho que o inciso 5º, ele tem eficácia vinculante interna. Vinculante, pois não pode ser considerado episódico aqui, né? Corte Especial. Então, como vem, foi um precedente importantíssimo, acolhendo vários posicionamentos doutrinários, porque há casos realmente de dúvida objetiva de uma decisão. Quando ela é muito genérica, fica difícil decidir com segurança, sem correr na questão do erro grosseiro, qual dos dois recursos cabíveis se vai interpor, ou se há necessidade de interpor os dois de partes distintas do julgado. É um desafio, realmente. Mas é isso aí, desculpa então. Quero mais uma vez agradecer a desembargadora e pedir uma salva de palmas para a desembargadora e para os nossos para todos nós. Para o Instituto, com certeza. Muito obrigada. E então, declaro encerrada a nossa solenidade de posse e desejo muito sucesso a todos e pedir para vocês virem tirar uma foto aqui com a gente. Tá bom? Obrigada.